O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, hoje a carta aos Tessalonicenses está bem amorosa. São Paulo está feliz, passou ali, evangelizou, está dando fruto. Como a gente fica feliz quando descobre coisas boas, mesmo quando eu vim de Porá, quando eu descubro que lá está o pessoal fiel, está tendo novas conversões. Como a gente alegra, porque o nosso maior medo é de que vocês não perseverem até o último suspiro. E se vocês não perseverarem até a morte, vocês não serão salvos. Pensa. Então, por isso que eu fico batendo na tecla. Peça a perseverança final. Não pode parar no meio do caminho. Nem no meio, nem um pouco antes de morrer. Tem que ir até o final. E não só isso. Vocês têm que ser canal de graça para outros virem. Né? Levar outras pessoas para Deus. Não é só o padre. Vocês estão lá em contato com cada momento, cada ambiente. No hospital, na prefeitura, na escola, na roça, na colheita, na plantação. Vocês estão lá. Vocês têm que falar de Deus lá. Falar do céu, da salvação, de que nós não somos nada, né? Aqui, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca da vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Olha só, vocês estão firmes. Acontece tribulação, angústia, todo mundo sai do caminho, vocês não. Perseverantes. Que o próprio Deus e nosso Pai dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Né? O que mantém, o que persevera é o amor. Essa noite eu tive um sonho santo. Até gostei de mim, ué. Era um monte de gente que tinha sido picado por uma cobra que não tem mais. Mas eu não vi a cobra e não vi a picada. Aí todo mundo morrendo, aí eu comecei a ficar com o braço dormente. Aí eu olhei para o céu e disse: obrigado, Senhor, eu te amo, vou morrer feliz. Falei, ó, pensa, eu gostei de mim. Não é muito bem a miséria, não, mas eu acho que o Espírito Santo nessa hora tomou conta, né? Comecei a agradecer a Deus por tudo, que eu fiquei feliz nessa vida, que eu ia morrer feliz, né? Depois eu sentia claramente um braço dormente, como se o veneno da cobra estivesse já chegando no pulmão, para ficar sem respiração, né? Achei uma gracinha, né?
De vez em quando a gente vê o Espírito Santo que age. Quase que eu falei, parabéns, né? Não ficou nem com medo, ainda agradeceu a Deus pela oportunidade que teve de conhecê-lo. Sabe que agora tem que ver se isso conta, né? Será que sonhar coisa santa ganha ponto? Deve ser um pontinho baixinho, né? 0,000,1 ponto. Mas já ganha um pontinho. O amor. Então, o amor que transborda, né? Que transborda além. Esse amor é que dá perseverança. É o amor que faz os mártires amar. Por isso tem que pedir o amor. Por isso que quem tem mágoa, rancor, tem que trabalhar isso, senão nunca vai crescer na fé. Nunca, né? Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, né? Que Ele confirme, peça a perseverança final. Depois o Salmo, é importante aqui, o Salmo é aquele que mostra quem nós somos, para não encher de orgulho, né? Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite, né? Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende pena e compaixão dos vossos servos, saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós. Às vezes eu atendo alguns jovens do mundão. Esses dias tive uma experiência interessante. Era um jovem bem do mundão, e eu peguei ele e falei, vamos confessar. E depois da confissão, eu fui rezar por ele, ele repousava no meu braço, acordava. Aí ele vinha, tentava me abraçar, repousava no braço, acordava. Aí ele vinha, tentava me abraçar, caía no meu braço. Olha o que o amor de Deus não repousa alguém, que o mundo deixa pesado. Olha como o mundo... Isso foi umas 6 vezes. Aí ele acordava, eu ia tentar abraçar, ele caía de novo no meu braço. Como ele se repousou naquele amor. Como que Deus entrou e tirou aquele peso, um peso do mundo, né? É isso, o amor de Deus tira, é ruim demais esse peso que o mundo, essa perseguição, você vale o que você produz, a visão utilitarista. O amor de Deus é totalmente gratuito, né? Você não tem que ser nada nem ninguém, porque Ele já é tudo. Você tem que deixar Ele fazer, né? E é isso que nós temos aqui no Evangelho. A vigilância. Deus pode voltar a qualquer momento. Então nós temos que estar vigilantes. O que é que nós temos que fazer, gente? Para esperar a volta de Jesus. Ou a sua morte. Porque tem gente que acha que é só a volta. Não. Você pode morrer agora na saída aqui. E aí? Qual é a nossa preocupação? Estar em estado de graça. Primeira coisa é isso. Não fique em estado de graça. Bom, fora do estado de graça. Caiu em pecado, confesse, rápido. Rápido. Ontem. Que todo dia depois da missa tem, às vezes depois da outra missa. Então, quando eu estiver atendendo atendimentos de direção no intervalo. Confissão, se você for uma queda rápida, padre, rapidinho. Já atendi de fora, fala aqui nos ouvidos. Não fica com o pecado. Não demora a confessar. Não demora. Então, buscar o estado de graça. Depois, a vida de oração tem que ser como comida, água. Não tem meio termo. Você não fica sem comer. Você não pode ser uma opcional. Você tem que ter o seu tempo de oração. O terço, a adoração, a Bíblia, a oração mental, falar com Deus o tempo inteiro. Isso tem que ser como o ar que você respira. Porque é a oração que vai te dar perseverança. É a oração que vai te dar os dons, o amor, né?
Depois, trabalhar o interior, o apego ao mundo, o desapego ao mundo, o perdão, se tem gente que você não perdoou, a mágoa, as feridas do passado, né? E depois, trabalhar o amor em prática. Amar até doer. Amar o próximo, amar a Deus primeiro, né? E o próximo. Bem, essas são as frentes para a salvação. A partir do momento que você... Até a perseverança na oração é dom, é graça. Então você pode pedir. Você não consegue rezar, Senhor, me ensina a rezar. Senhor, me ensina a rezar. Me ensina. Acabei de ver um testemunho aqui de uma pessoa que está com depressão, ia ser desligada da empresa, e ela começou a rezar o terço da providência. E ela vai casar. E ela disse no terço da providência: Senhor, eu faço a sua providência, mas eu não vou deixar a minha família. Eu prefiro, já que eu estou com depressão, eu preciso dedicar no casamento e a família. Mas eu confio na sua providência. Ela me escreveu um texto aqui que subiu a escada da empresa e a própria empresa pôs ela para trabalhar em home office, né? Não desligou. Então ela pode ficar em casa. Por quê? Ela rezou o terço da providência e colocou que estaria disposta a qualquer coisa pela sua família. Aí Deus age, né? E eu estava vendo ontem também, é um vídeo que até publiquei no Store, de uma que beata, não sei, que teve uma visão de uma alma do purgatório, dizendo que muitos acidentes de carro poderiam ser evitados se todo mundo que viajasse, rezasse para o seu anjo da guarda, também que nós já reza aqui, né? Você viajar depois da missa e viaja, e pelas almas do purgatório. Quando você reza, tanto pelas almas do purgatório, porque 80% dos acidentes são provocados por Satanás. Então, a oração pedindo o anjo da guarda, de todo mundo que proteja, e também rezando pelas almas do purgatório, protege contra acidentes. O que vocês estão vendo aqui? Que a oração muda o percurso da história. Quando você ouve alguém falar assim, não adianta rezar, Deus não muda. Deus já criou o mundo pensando que a oração muda a história. Entendeu? Então Deus não muda, mas Ele já criou o mundo querendo que a oração mude a história. E se você não reza, a história sua piora muito. Porque existe a batalha espiritual com Satanás. Então, estar preparado é vida de oração contínua. É rezar, né? Os santos, tinha um santo, São Pedro de Alcântara, que só dormia uma hora por noite. O resto era rezar, pelo combate espiritual. Rezar, rezar. O certo, gente, era o Padre Pio rezava 30 terços por dia, 28, 32. O Papa João Paulo II, que era Papa, tinha muito mais coisa que eu para fazer, rezava 25, 18 terços por dia. E nós, custando rezar né? Eu rezo rosário, pelo menos, né? Mas, pelo amor de Deus, vocês que são missa diária, já era para estar rezando rosário há muito tempo. A leitura da Bíblia tem que ser diferente, tem que estar rezando, tem que estar buscando Deus, tem que estar em oração, adoração aqui, com Jesus. Vocês têm oportunidade, tem comunidades ribeirinhas, não tem Jesus, não tem Santíssimo, não tem padre, não tem como confessar. E eles vão julgar para a una, que é tudo fácil e não faz, né? Uma coisa que me dói aqui em Paraúna, não que eu sou contra, gente, pode ir na pecuária, mas quando o povo gira a vida em torno da pecuária aqui em Paraúna, eu falo, Senhor, por que não é em torno de alguma coisa da igreja? Né? Teve um que me encontrou essa semana e disse, a igreja está cheia, as outras igrejas estão tudo caindo. Eu falei, não, cheia não, era para estar muito mais, era para ter umas 10 missas daquele jeito, pelo tanto que se diz católico. Acaba aqui 500, 600 pessoas, somos 12 mil, se puser que vamos supor que seja 6 mil católicos, 7, cadê o resto? Né? Cadê o resto?
Então está muito abaixo do que deveria ser. Muito abaixo. Mas está aqui, né? Ele o partirá ao meio, aquele que não está preparado. Que está com os bêbados, não é isso? Come, bebe. Uma coisa característica aí da pecuária é comer e beber. Do Araguaia, comer e beber. Bebe. E, gente, eu sempre falo da questão de não ser pecado beber, mas em hipótese alguma eu estou dando espaço para bebunço, para quem se embriaga, para quem não sabe beber, para quem bebe e não para, para quem bebe todo dia, para quem bebe, isso é pecado gravíssimo. A embriaguez é gravíssimo. Se você não tem capacidade de ter autodomínio, uma temperança, a virtude da temperança, para de beber. Para, né? E também não sou contra que da família, se tiver alguém que é fraco, para todo mundo de beber. Aqui também tem muita gente que não sabe beber. Não sabe. Começa a beber, não para. E vira um cão chupando manga. Né? Para com isso. Se você não é capaz, seja homem de verdade, para de beber. Né? Seja homem. Se você é fraco em um aspecto, para. Né? A gente vê aí vários casos. Dizem que Paraúna é o maior consumo per capita de bebida. Por que isso? Por que beber tanto? É porque está fugindo de alguma coisa. Se anestesia na busca do dinheiro, mas isso é tão doloroso que busca fugir da realidade. Não adianta mentir. Porque se você... Eu não quero ficar bêbado, embriagado e perder a oportunidade de estar com Deus. É a mesma coisa comida, bebida. Só pensa nisso. E o Senhor quando voltar? Então, peça a Deus a graça de fazer jejum, de fazer penitência, temperança. Se for para beber, que beba pouco. Se não, pare de beber, para que você tenha a capacidade de se doar, de amar. Se não, cuidado. Essa comidinha, essa bebidinha, vai ser um preço alto a se pagar. A sua alma, né? Então está aí. As dicas para quando Jesus voltar, ou se você morrer daqui a pouco, né? Quem será de nós que estará aqui amanhã? Ou quem não estará? E onde estará depois de morto? Gritando para sempre? Sofrendo no purgatório? Ou no céu? Quem de nós iria direto para o céu? Que Nossa Senhora nos dê força e juízo. Assim seja.